Conexão X. Para isso nós trazemos pessoas que pesquisam o assunto. E hoje o assunto é magnífico. Nós vamos falar com um egiptólogo. Ele chama José Alves. Tudo bem, José? Saudações. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu. Pela presença, viu? Prazer é todo meu. Enorme estar contigo aqui no Conexão X. José, nós vamos falar de magia egípcia, certo? Sim. E como funciona essa magia do Egito? Conta para o nosso internauta. A magia do Egito, preciso fazer uma pequena sinopse para situar a questão no tempo e no espaço. Então nós temos o Vale do Nilo dividido em duas terras, a princípio. Nequem, que mais tarde vem se chamar Hieracómpolis, e Buto, né? Anteriormente chamada de Pe e Dep. No Alto Egito, no sul, nós temos um rei-deus, um rei feiticeiro, adorador de Sete, da serpente, e no Baixo Egito nós temos um rei-deus adorador do tótem do falcão, Horus. Ao longo do Nilo foram estabelecidos nomos, na língua egípcia chamado Espes, sendo que ficaram 20 no Baixo Egito e 22 no Alto Egito. Cada nomo era regido por um rei feiticeiro. Durante um tempo longo, houve batalhas entre esses reis feiticeiros, até que um acaba vencendo. Esse rei feiticeiro, Menei, ou Menes, ele se torna o primeiro faraó. Faraó é uma palavra que vem de Per-A, que significa a grande morada, mas também significa o grande domínio. O que acontece é um processo complexo de solarização, onde esse rei feiticeiro ele alcança a palavra secreta nas trevas, ele alcança o conhecimento do sol negro, que é o sol que está atrás do sol, e ele estabelece esse domínio, onde vai erguer a civilização faraônica. O feiticeiro, ele é aquele que aniquila as paredes dimensionais entre a ficção e a realidade, entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, e se ergue como autogerado, no tempo entre os tempos, no tempo anterior ao tempo e no tempo do não tempo. Olha que lindo, né? A civilização egípcia ela trabalha com esse tempo primordial, com essa potência estática que se manifesta numa realidade imediata. Olha que maravilha, hein? E vamos falar um pouquinho dos processos do pensamento mágico. Então, o pensamento mágico, eu abordo a tradição egípcia segundo o pensamento mágico para inserir as pessoas dentro do pensamento egípcio. Como os egípcios pensavam? Era uma maneira diferente da nossa. Nosso pensamento, que é bastante baseado no pensamento grego, nós temos aquela visão aristotélica. Ou uma coisa ou é outra coisa. Ou é preto ou é branco. Ou é bem ou é mal. Ou é alto ou é baixo. Os egípcios, eles compatibilizavam as estruturas antagônicas, né? Então ele quebra essa linearidade, essa lógica, né? O pensamento mágico se deve ao seguinte: para que eu descreva um objeto mágico, eu não posso descrevê-lo com a linguagem ordinária, vulgar. Eu preciso usar uma linguagem mágica para descrever um objeto mágico. Para enxergar o objeto mágico, eu preciso despertar uma visão mágica. E, por último, eu preciso me transfigurar em mágico também, para agir em simbiose com o mistério mágico. Olha só. E como que era a percepção egípcia? A percepção egípcia, pode-se dizer que ela era hiperdimensional, supra-humana e extraespacial. Quando o egípcio ele observava um hieróglifo determinado, por exemplo, o olho de Horus, ele não via o desenho simplesmente numa superfície plana. Ele via ele como uma espécie de imagem holográfica abrangendo toda a realidade. Os egípcios eles tinham uma concepção de manifestação dupla. Tudo possuía uma contraparte, um duplo. Fossem objetos inanimados e os animais. E o homem possuía o chamado Ka, o duplo. Né? Interessante, né? Você está aí, né? Você está gostando, né? Imagina, conversar com uma pessoa tão culta, trazendo esse conhecimento para nós aqui no Conexão X. Você está gostando, né? Eu também estou curtindo muito aqui. E quais as influências nos dias de hoje sobre esse pensamento mágico?
Pois bem, o grande historiador Oswald Spengler, que escreveu A Decadência do Ocidente, ele desenvolveu um conceito chamado de pseudomorfose. O Spengler ele desenvolveu um estudo na qual ele compara as civilizações, a ascensão, o crescimento, o florescimento, o envelhecimento e a morte das civilizações como um indivíduo vivo. Né? Mas quando essa civilização morre, segundo Spengler, ela não morre absolutamente. Ela deixa os germes da civilização sucessora que vai lhe seguir. No caso egípcio, ao meu ver, a sua influência se dá mais pelas ciências marginais. A alquimia, a cabala, o gnosticismo e o hermetismo principalmente, sobretudo. Que bacana, né, gente? Olha, aqui na Conexão X, espiritualidade é cultura e cultura espiritualiza, né? Qual é a diferença entre o pensamento egípcio e o grego? Você pode dar algum exemplo para o nosso internauta? Posso. Aproximações do pensamento grego com o egípcio e com o pensamento oriental, nós vamos encontrar no Heráclito. Heráclito ele era chamado Heráclito obscuro justamente por isso. Ele saía fora desse pensamento voltado para o irracional, para a magia, para o obscuro. Os sábios egípcios diziam que o obscuro era explicado pelo mais obscuro ainda. Esse é o foco da doutrina egípcia, do pensamento egípcio. O pensamento grego, depois com Aristóteles, ele vai se desenvolvendo em categorias de definições absolutas. Ou é uma coisa, ou é outra, como eu disse anteriormente. O pensamento egípcio, ele se baseia num esquema geométrico muito importante, que é o vazio masculino no centro, o imutável masculino no centro e a emanação do dinamismo feminino na periferia, na borda. Esses dois processos, eles, como no tantrismo indiano, ele opera todos os processos do universo. E está simbolizado pelo faraó, que é esse princípio vazio masculino sentado no trono, que é feminino, que é o hieróglifo que está sobre a cabeça de Ísis. Né? Se for fazer um levantamento etimológico, é interessantíssimo. Esse conceito dinâmico de poder egípcio é chamado de Sekhen. Sekhen que tem uma semelhança com o termo indiano Shakti, que é a palavra para poder no tantrismo. Então nós temos o vazio numa relação sexual mágica com a não existência. O vazio e a não existência criando a obscuridade sem nome, o inominável. Sempre na tradição egípcia, nós vamos chegar a esse denominador básico, que é sempre obscuro e que está além de qualquer nome e qualquer explicação. Eu vou te fazer uma pergunta que é do interesse nosso internauta. Dizem que os egípcios deixaram já muitas profecias para esse momento presente. Uhum. O que você acha mais importante relatar nessa tua entrevista sobre essa questão? Boa pergunta. Existe o apocalipse egípcio. No sistema egípcio, o universo ele é arrancado do nada, por Atum ou por Amon, dependendo da cosmogonia que eu me refira, e manifestado. Então, a manifestação ela é arrancada do caos, do vazio, do incriado. Tanto que na cosmogonia de Heliópolis, Atum, ele significa, traduzindo para a nossa língua, o não ser. O ser e o não ser. Como ser, ele é representado como leão. Como não ser, como serpente. Então, a serpente ela é a representação da escuridão, do vazio e do caos. Ela arranca a criação inteira e a manifesta. No processo final, as divindades egípcias voltam a ser serpentes. Começa com as deusas, elas se tornam najas e vão devorando a criação. E no final, só sobra Atum e Osíris na forma de serpente. Tem várias passagens do Livro dos Mortos. Tem uma profecia também relacionada ao disco luminoso, o disco de Atum, que diz o seguinte: essa terra se erguerá novamente ao céu e tudo voltará a ser como o oceano. Tem uma passagem do Livro dos Mortos também, onde a velha serpente se manifesta e diz: eu sou aquele que não passa, quando tudo retornar ao indiferenciado. Então me transfigurarei de novo na antiga serpente, que os homens e os deuses não conhecem e não podem ver. E o retorno dos deuses? Então, o retorno dos deuses. Há um conceito egípcio chamado de Zep-Tep. O Zep-Tep
ele é esse estado primordial incriado. O egípcio, ele não tem, a visão egípcia ela não é exatamente linear, como a nossa. Ela compreende deixa eu tentar explicar melhor, vamos ver se vocês acompanham meu raciocínio. Imagina o ponto, imagina as justaposições infinitas do ponto formando a linha. Imaginem as justaposições infinitas das linhas formando o plano. Imaginem as justaposições infinitas dos planos criando o volume. Imaginem as justaposições infinitas dos volumes criando o hipervolume. E a justaposição infinita dos hipervolumes retornando ao zero absoluto, a espiral. Então nós temos a linha, um desdobramento paralelo que é o duplo. Esse duplo paralelo ele se desdobra em níveis angulares. E esses níveis angulares retornam à espiral, que é o hieróglifo de Num. O hieróglifo de Num é uma espiral com 6 ondas. Vocês imaginam 6 pirâmides sem a base de baixo. Esse é o hieróglifo. Quando essa espiral ela se levanta para cima das águas incriadas, ela se torna o hieróglifo de Ra, que é o círculo com o ponto no meio, que é o imutável masculino com o eterno feminino. Ra é a palavra que cria as formas. Ele arranca do vazio a criação e a manifesta no plano dos objetos sensíveis. Bem, eu gostaria que você desse uma mensagem final. Você está gostando aí, né? Nós também estamos adorando aqui. Uma mensagem final para os nossos internautas, porque o assunto é maravilhoso, né, pessoal? Puxa, são tantas. Ficaria aqui a tarde inteira. Deixa eu vasculhar alguma coisa na mente. Bom, vou citar um trecho do Livro dos Mortos, então, encerrando. Sou a serpente Sata, cujos anos são inumeráveis. Morro, deito-me na morte. Sou a serpente Saintá, habitante das partes mais profundas da terra. Morro, renasço, renovo minha juventude todos os dias. Bom, falar do povo egípcio é maravilhoso, porque é um povo maravilhoso, é o berço da civilização humana. Gratidão. Obrigado. Honra o prazer enorme, é meu. Honra enorme estar contigo. Eu tenho enorme prazer em falar do Antigo Quênia, de falar do Antigo Egito. Gratidão. Honra Obrigado. enorme encontrá-lo. Obrigado. Reencontrá-lo, porque Sim. aqui tudo é um reencontro.